E aí pessoal, tudo bem? Pois é, o Bitcoin está derretendo forte, arrastando todo o mercado cripto junto. Bom, eu quero nesse vídeo, eu estou aqui com o gráfico aberto, mas antes de entrar na parte gráfica, eu quero te dar um pouco de contexto, mostrar o que é que está por trás dessa queda mais recente. Quero também te falar quais são os pontos de alerta, o que a gente deve estar atento daqui por diante, quais os desdobramentos dessa crise mais recente a gente pode esperar. E também, no final, vou responder algumas perguntas que me deixaram nos comentários de outros vídeos relacionados ao que fazer, como se posicionar daqui por diante. É um bom momento para comprar? Eu devo aproveitar que o preço do Bitcoin caiu e comprar mais Bitcoins? É hora de eu alocar em altcoins? O que eu devo fazer? Bom, é disso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Já mostrei em outros vídeos que um suporte importante do Bitcoin é essa linha vermelha aqui, que é a região inferior do fibodinâmico. E olha só, hoje ele foi forte para baixo desse suporte, inclusive afetou a inclinação, levando o nível de suporte ainda mais para baixo. Antes estava nos 40, agora ele está inclinando essa linha aqui, justamente porque é um suporte dinâmico. Também é importante notar que antes da queda de hoje, a gente vinha de um período de longa indefinição. Então, o Bitcoin vinha andando de lado já há muito tempo. Isso significa que as pessoas não sabem o que esperar do mercado. Se o mercado está andando de lado, como ele vinha andando, aqui teve uma queda, mas depois continuou andando de lado, e somado a isso ele está com volume de negociação abaixo da média, significa que as pessoas não estão interessadas nem em comprar, nem em vender. Ou seja, nem os compradores e nem os vendedores têm uma convicção profunda de que rumo o mercado vai tomar. Geralmente, depois de um longo período de indefinição, quando a gente tem um sinal de tendência, qualquer que seja para cima ou para baixo, a gente tem uma grande movimentação na direção dessa sinalização. Então tá todo mundo incerto, ninguém sabe para que direção o mercado vai seguir. De repente aponta, opa, o mercado vai cair. Todo mundo que está indeciso começa a ficar convicto de uma queda ainda maior. E quais são os sinais que levaram a essa queda mais recente? Bom, esse gráfico aqui que você está vendo é o gráfico do Bitcoin. Mas olha esse outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui é do S&P 500, que é o índice de preço das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Como você está vendo, está caindo bem forte hoje e também já vinha caindo nos dias anteriores. Ou seja, o que eu quero te mostrar com isso é que, primeiro, existe uma grande correlação hoje em dia entre o preço do Bitcoin e os mercados internacionais. Se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele anuncia um aumento da taxa de juros, o que vai acontecer com o mercado cripto? Uma grande parte de investidores que procura alocar seus investimentos em Bitcoin como hedge, como proteção à inflação, eles vão se desfazer desses ativos em busca de um investimento que ofereça segurança, porque investir em títulos norte-americanos é relativamente mais seguro e que passam a ter uma recompensa, uma rentabilidade maior. Esse é um ponto para você ficar de olho, porque agora, no dia 25 de janeiro, vai ter uma reunião do Fed. E de todos os fatores que estão influenciando no cenário atual do Bitcoin, do criptomercado, esse é o fato mais relevante. Existem outros, eu já vou te pontuar, mas esse fato é mais relevante. Por quê? Porque se o aumento de juros for maior do que o esperado, aí a gente não tem boas notícias no curto prazo para o mercado cripto. O Bitcoin pode cair ainda mais. E o próximo suporte mais forte, mais imediato dele é na região dos $30 mil. Por outro lado, se o Fed anunciar uma política de aumento de juros mais suave, mais branda, menos agressiva, aí a gente pode reverter todo esse pânico que foi gerado no mercado cripto nos últimos dias e mais especificamente, mais forte ainda hoje, ok? Então, essa decisão do Fed da reunião do dia 25, ela pode tanto fazer derreter os mercados quanto subir e retomar um rally de alta, tá? E o mercado cripto tem isso, ele reage
muito mais aos movimentos de mercado. Ele é mais volátil do que a Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, do que a Nasdaq, do que a Bolsa de Nova York, etc., do que outros mercados de um modo geral, ok? Então, de tudo, esse é o fato mais relevante para você ficar atento nos próximos dias. Mas mais especificamente, no dia de hoje, tem até outros fatores que influenciaram mais na queda do Bitcoin, uma conjuntura de fatores. Primeiro, houve uma grande liquidação de pessoas que estavam operando alavancados, mas isso é relativamente corriqueiro, isso gera um efeito no curto prazo no mercado, mas passam os dias, esse efeito tende a ser dissolvido. A alavancagem que ocorreu hoje foi grande o suficiente para causar uma queda como essa no mercado? Sim, mas comparativamente a outros períodos em que houve liquidação de alavancados, a queda de hoje não foi tão preocupante assim. Já houveram liquidações de montantes muito maiores do que o que aconteceu hoje, tá ok? Mas a gente tem que sempre analisar os fatos pontuais e também levar em consideração o contexto. Então os ânimos do mercado já estavam à flor da pele. A gente já vinha a um longo período de indefinição. Então depois desse período, quando há uma notícia negativa, como por exemplo a grande liquidação de alavancados, como o mercado já está à flor da pele, ele reage excessivamente a essa notícia, provocando quedas bem grandes como a gente viu hoje, ok? Outros fatores envolvidos na queda mais recente. Bom, a Rússia é o terceiro país com mais atividade de mineração de bitcoins. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Cazaquistão e o terceiro país com mais atividade de mineração de bitcoins é a Rússia. E a Rússia também sinalizou uma possível intenção de banir os mineradores de bitcoin de lá. Lembrando que isso já aconteceu na China, quando na época a China era o país que concentrava a maior quantidade de mineradores, ok? E esse também é um fator que no curto prazo afeta o mercado, mas o mercado se ajusta muito rapidamente, pelo menos foi o que aconteceu na China. Se eventualmente a Rússia decidir por banir mineradores, isso vai no máximo causar uma pequena turbulência no mercado, mas o mercado se regula. Esse não é um grande motivo para preocupação. Outro ponto que também afeta os ânimos dos mercados de um modo geral, o mercado internacional, e acabei de falar no começo desse vídeo que o Bitcoin está extremamente correlacionado com o mercado internacional, só que ele reage com uma volatilidade maior, é o possível conflito entre Rússia e Ucrânia. Se for deflagrada uma guerra, isso vai causar efeitos negativos nos mercados mundiais e, por consequência, no criptomercado. O criptomercado é um mercado de muita liquidez. Da mesma forma que é muito acessível que qualquer pessoa invista em criptomoedas, é muito fácil das pessoas liquidarem os seus ativos e converterem em dólar, em títulos, no que quer que seja. De tudo que eu falei, provavelmente o gatilho que isoladamente tem o maior peso para ter desencadeado essa queda mais forte, mais recente, foi a liquidação de alavancados, principalmente por ter ocorrido no momento em que o mercado já está com os ânimos mais à flor da pele. Mas esse fato isolado não justifica uma queda mais acentuada do Bitcoin, nem tampouco as questões relacionadas à Rússia. Isso já vinha seguido de uma fala alguns dias atrás do Jerome Powell, sinalizando um aumento mais agressivo na taxa de juros. Então é uma conjuntura de fatores que você precisa compreender para entender o cenário atual, mas o principal é o que a gente pode esperar daqui para frente. De todos esses fatores, aquele que mais tem relevância, aquele que mais tem impacto isoladamente é daqui para diante, ok? Não que deflagrou essa queda, o que tem o potencial de reverter a tendência do mercado para que ele volte a subir, ou então de fazer com que o mercado derreta ainda mais. O ponto mais importante é a política de juros norte-americana. Por isso, a gente vai ter uma definição um pouco mais clara do que esperar para o mercado a partir do dia 25, quando tiver reunião do Fed. Lembrando que para você acompanhar a movimentação de preços do Bitcoin, você também precisa acompanhar o gráfico do S&P 500. E agora, respondendo às perguntas que me fizeram, o que eu devo fazer
Devo vender meus bitcoins? Devo comprar mais bitcoin? Devo trocar bitcoins por altcoins? Devo trocar altcoins por bitcoin? O bitcoin já caiu, ele tá no fundo, ele vai cair mais, eu espero para comprar? Bom, uma coisa que você tem que ter em mente é que você nunca vai ter como cravar com certeza qual é o fundo do mercado. A gente não sabe se o fundo é agora ou se ele é mais embaixo. Eu já mostrei aqui, mostrei outras vezes inclusive, que um suporte mais forte do Bitcoin é essa linha vermelha do fibodinâmico, mas ele perdeu esse suporte, ok? Muitas vezes eu tranquilizei muita gente com esse suporte, mas agora que ele perdeu o suporte, eu tenho que falar, ele perdeu o suporte. E daqui até aqui, a gente tem uma zona sem muito obstáculo, sem muita pressão, sem muita força, na verdade, dos touros. Então, caso o Bitcoin não apresente uma rápida recuperação, ele apenas tenha respingado para cá e logo retome para essa faixa aqui, a gente tem um chão mais imediato aqui, na região dos 30 mil dólares, 29 e 30 mil dólares. Aqui a gente tem uma pressão compradora muito forte que pode possivelmente segurar os preços caso a gente tenha uma queda mais brusca. Se você tem caixa, o momento atual é um bom momento para você fazer novos aportes. Vai aportar tudo que você tem em caixa? Não, faz isso fracionadamente, ok? Se você puder, se você tiver caixa, compra mais um pouquinho aqui. Se ele cair mais, compra um pouquinho mais para baixo. Se ele cair mais, compra um pouquinho, porque aí você vai estar fazendo um preço médio melhor para os seus investimentos, ok? Ah, mas é para comprar o que? Bitcoin, Ethereum, altcoins? O que é para comprar? Bom, o principal que você tem que entender é que a estrutura de mercado com esses fatores mais recentes não mudou, ou seja, o pêndulo com isso que aconteceu hoje não alternou mais para Ethereum, mais para Bitcoin, mais para outras moedas ou mais para Bitcoin. Muitas pessoas têm informação. Quando o criptomercado está derretendo, vou para Bitcoin porque é mais seguro. Em ciclos anteriores de queda do Bitcoin, isso se mostrou uma verdade, mas os mercados são dinâmicos e no ciclo mais recente a gente não está mais observando esse fenômeno. A dominância do Bitcoin vem caindo progressivamente. O que eu quero te dizer, e obviamente isso não é uma recomendação de investimento, o que eu quero dizer é que essa conjuntura de fatores que levou a essa queda mais recente, ela não está gerando uma mudança estrutural no mercado cripto. Ela está afetando tanto os mercados internacionais como o mercado cripto e mais ou menos de uma forma homogênea. Então a gente não pode esperar nesse momento um impacto maior no Bitcoin, no Ethereum ou em outras altcoins menores. Agora, se houver um aumento violento da taxa de juros, isso tende a ter um impacto maior no Bitcoin do que em outras criptomoedas. Por quê? Porque a tese de investimento para a maior parte dos investidores do Bitcoin é um hedge, uma proteção contra a inflação. Então, títulos norte-americanos, quando tem uma rentabilidade mais atrativa, eles passam a ser uma tese de investimentos mais atraente para uma parte dos investidores de Bitcoin. Por outro lado, outras teses de investimento do mercado cripto, como por exemplo Gamecoins, NFTs, elas não têm tanta correlação com esses fatores, com taxa de juros, quanto o Bitcoin tem. Porém, no estágio atual do mercado cripto, há uma grande correlação de todos os ativos com o Bitcoin, porque apesar de ele vir perdendo dominância, ele ficou muito tempo acima dos 70%, hoje ele está girando em torno de 40% de todo o mercado de criptomoedas. O mercado se movimenta mais ou menos em bloco, mas a gente vê vários sinais de um início de uma perda de correlação de alguns segmentos em relação ao Bitcoin. Resumindo tudo que eu falei, mas sem ser repetitivo, os pontos principais que levaram a essa queda eu já expliquei. O que você tem que ficar de olho daqui por diante é taxa de juros dos Estados Unidos. Rumores sobre a Rússia, o mercado se regula rapidamente. Liquidação de alavancados, o mercado se ajusta rapidamente. Aumento da taxa de juros mais agressiva do que o esperado, o mercado como um todo vai cair e o Bitcoin vai cair também. Foi mais suave que o esperado, é o suficiente para a gente possivelmente ter até uma reversão de tendência e, quiçá, um novo rally de alta dos preços. Bitcoin ou altcoins?
no curto prazo a gente não vai ter uma mudança tão significativa em relação à estrutura atual. No médio e longo prazo, a tendência é que a gente perca um pouco de correlação, porque não faz sentido uma moeda se valorizar ou se desvalorizar em função do Bitcoin, já que NFTs são completamente à parte. A indústria de games ela não tem relação com o Bitcoin, mas hoje o mercado ainda não sabe muito bem como precificar os ativos e a gente vê uma movimentação em blocos. Então os fatos recentes por si só, eles não desencadeiam uma necessidade de alteração na composição do portfólio no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu estou vendo vários indícios que inclusive tendem a acentuar essa perda de dominância do Bitcoin. Por isso, outras teses de investimento como Polkadot, como Ethereum, como Solana, como Terra, Harmony One, Cosmos, Phantom, Avalanche, entre outras, eu vejo com um upside ainda mais atrativo do que o Bitcoin, tá legal? Bom, esse vídeo não estava planejado, mas eu resolvi fazer para atualizar vocês em relação aos acontecimentos mais recentes. Se você tem alguma pergunta mais específica, deixa aqui nos comentários para eu saber. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fui!